Nós cremos que nós somos selados, lavados pelo sangue do Cordeiro, Deus. A morte na cruz não foi em vão, Deus. Eis aqui, Pai, o teu povo que te adora, Pai. Um povo que adora ao Deus Criador dos céus e da terra, Pai. Aqui existe, Pai, neste lugar uma nação santa, sacerdócio real. Aqui tem um povo de propriedade exclusiva de Deus, Pai, que está aqui para adorar o único Deus, o Deus de Israel, Pai. Nós não servimos a Deus de pau, a Deus de pedra, mas nós servimos ao Deus que amou esse mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Mas ele ressuscitou, ele reina, ele vive, e nós estamos aqui para adorá-lo. Deus, Yahvé Tsevalot, Senhor dos exércitos, Yahvé Nissi, tu és a minha bandeira, Yahvé Jireh, o Deus da provisão. Enche esse lugar com graça, enche com alegria, enche com poder, Espírito Santo. Tenha liberdade. Esse lugar é seu, o Senhor já está aqui, Pai. Que nós sejamos impactados pela Tua palavra neste lugar, Pai. Ministra aos nossos corações, Pai. Que não saiamos daqui da maneira que chegamos, Pai. Porque cada vez que a Tua palavra é ministrada, acontece algo novo, algo especial, algo impactante. Toma-nos, Deus, nessa noite, Pai. E leva-nos, Deus, a viver novidades de vida. Em nome daquele que vive e reina, Jesus. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas para Ele. Glória a Deus. Quem gostou dos campeiros de Cristo, tchê? Mais barbaridade, tchê. Bate. Bah. Os campeiros de Cristo tem o CD aí. Quanto que é o CD? Como que é? R$15, só R$15. Quem gostou aí dos campeiros de Cristo? Os campeiros de Cristo chegaram aqui no sábado, a gente fez um boi no rolete, lá na igreja. Embora eu seja conterrâneo deles, eu sou do Paraná, mas eu moro em Palmas, eu sou pastor Nair. E até falei para o pastor, né? Eu estou feliz porque aqui é a Igreja Batista, a minha formação é no seminário metodista, a minha conversão se deu na Igreja Metodista. E nós somos igrejas históricas, né? Embora eu esteja Nair, que Deus faz umas coisas muito loucas. E eu estou muito feliz lá de estar adorando a Deus. E eles estiveram aqui no Boi no Rolete, foi muito legal. E como agora a gente vai ter amanhã, depois, quinta, sexta e sábado, Gildau, Alencar, Silas Malafaia e Cláudio Duarte, eles vão estar tocando lá nos 3 dias. Amém? E eu sou o pastor Robson. E abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 11, por favor. Versículo também ao 11. Quem achou, diz eu achei. Que legal. 11:11 diz assim: E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, por ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Abençoa-nos, Deus, com a tua palavra e gera a vida de Deus em nós para que possamos entender o que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu tenho entendido na minha caminhada cristã que Deus quer que nós façamos história nessa terra. Como assim, pastor? Eu entendo que nós não estamos aqui só de passagem. Que Deus espera algo novo, algo diferente através das nossas vidas. Eu entendo que nós temos que ser marcantes. E quando Jesus passou por essa figueira, o interessante é que não era tempo de figo, mas ela não estava dando frutos. Mas se não era tempo de figo, por que Jesus ficou assim revoltado com essa situação? Porque, na verdade, Ele está falando conosco.
Se você olhar lá no versículo 11, está falando que ele estava indo com os 12. No final do texto que a gente leu, fala que os 12 ouviram isto. Estava tendo ali uma palavra de discipulado do Senhor Jesus aos seus apóstolos. Ele queria trazer um entendimento que a todo tempo eles deveriam estar dando frutos. E o tema dessa palavra é, diga assim para quem está do seu lado, oferecendo a Deus uma vida frutífera. Oferecendo a Deus uma vida frutífera. Ou seja, uma vida que vai mover os céus a nosso favor. Uma vida que eu vou passar pela minha família, eu vou gerar frutos. No meu trabalho, eu vou gerar frutos. Na escola, eu vou gerar frutos. Aonde eu passar, as pessoas vão ver a presença de Deus em mim. Porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu tenho um desafio, eu considero isso um desafio muito grande. Essa semana completa um ano que eu assumi uma rede de adolescentes. Quer dizer, assumi não, fundamos uma rede de adolescentes na igreja. E quando eu olhei no primeira rede, falaram assim, o apóstolo me chamou e falou, pastor, vamos fazer assim, você usa a salinha das crianças e faz uma vez por mês. Falei, não, se é para fazer, vamos fazer direito. Eu quero uma rede todo sábado dentro do templo, porque os adolescentes eles vão querer ser vistos, eles querem que tenha uma coisa especial para eles. Falou assim, não tem adolescente aí não. Falei, mas Deus vai dar provisão. Começamos lá com 7 meninos. E na última rede tinha 100. Há um ano atrás, em um ano. Eu estou contando isso para a glória de Deus, por quê? Porque eu falei, Deus, como é que eu vou gerar frutos com adolescente? Adolescente o pai tem que buscar. Aí dá um problema em casa, o pai briga com a mãe, o menino não pode ir. O menino tirou nota baixa, ele não pode ir, porque é interessante, acontece qualquer coisa, tira da igreja. É uma coisa estranha isso, não entendo. Corta o videogame, a nogela, né? Aí o menino, eu falei, Deus, como é que eu vou fazer? Falei, Senhor, o Senhor tem que me dar ideias. Eu preciso de criatividade. Eu comecei a orar e fazer jejum. Falei, Senhor, me dá unção de criatividade. E fiz um projeto com Deus. Senhor, enquanto não tiver 300 adolescentes nessa rede, eu não me alimento no sábado. Jejum até ter 300 adolescentes. E nós temos lá o projeto Rumo aos 300. E eu falei, Deus, me ajuda. Aí eu comecei a inventar. O Espírito Santo começou a inventar. Eu fui vestido de super-homem. O tema da palavra, qual é o seu herói? Eu fiz o culto da paixão, falei para os meninos trazer tudo que é a paixão deles. Apareceu videogame, tênis, bola, camisa do Flamengo. Isso aí devia jogar no lixo e queimar. Só do São Paulo que não. É nóis. Do Corinthians, então, a gente pisa e... Aí, e o menino foi levando coisa, videogame, iPad, iPod, iPhone, foi levando de tudo que era sua paixão. Eu falei, Deus, manda mais. O Senhor falou, agora vai fazer o culto do boné. Eu falei, Deus, o que é que vai falar? Metanoia, mudança de mente. E foi todo mundo de boné, o culto do boné. Eu falei, manda mais, Deus, vamos lá. Aí esses dias eu fiz o culto do tomate. Preguei em cima de um tomate. Aí teve uma que extrapolou, entrei num caixão. Foi na época do carnaval. O tema da palavra é morra para o mundo e viva para Cristo. Porque isso que move eles. É isso que ele traz entendimento, aquilo que eles estão vendo. Para falar sobre a armadura de Cristo, fui vestido de soldado romano. Falei sobre funk e ostentação, fui vestido de funkeiro. Mas tudo isso é para atrair a glória de Deus. Porque nós não podemos deixar que o diabo fique usando aquilo que Deus projetou. E isso foi atraindo, e vai repercutindo, e eles vão vindo, e eles ficam toda semana, pastor, o que tem semana que vem? O que tem semana que vem? Eles chegam na escola e já falam para os meninos, lá na minha igreja tem um pastor muito doido, e eles vão contando, e o pastor é doido, e todos os dias, às 23 horas, eles têm direito a uma pergunta, e a gente debate sobre essa pergunta no WhatsApp. E eu respondo eles, e nós começamos a debater, da 10, 11 até meia-noite. E por que eu estou contando isso para você? Porque entendi que essa foi a maneira que Deus queria que eu desse frutos. E eu quero que você saiba qual é a maneira que você pode dar frutos para o reino de Deus. Eu estou contando isso aqui, isso é para a glória de Deus. Eu faço essas loucuras e falei, Deus, é ridículo eu vestir de super-homem. Ridículo. Mas se o Senhor vai agir desse jeito, age, Deus. Age. Semana passada falei sobre o filme Os Vingadores.
10 coisas que os Vingadores podem ajudar a igreja a crescer. E trouxe um entendimento para eles. Mas para que isso é para que haja crescimento. É para que haja frutos. Porque se eu sou uma árvore, eu tenho que dar frutos. E a palavra diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. A árvore é conhecida pelos seus bons frutos, pelos seus frutos. Ou seja, eu quero dar bons frutos para o meu Deus, para o meu Senhor, para a minha casa. Eu sou casado com a mulher mais linda dessa terra, pastora Fabiana. E ele estava contando a história aqui de como ele conheceu, como ele projetou a vida dele com Jesus. Foi legal que ele começou quando criança. Eu não tive essa oportunidade. Sabe como que eu conheci Jesus? Na pecuária, lá em Goiânia. No meio de 70 mil pessoas, eu fui assistir Chitãozinho e Chororó. E a minha esposa foi assistir Aline Barros. E lá a gente se conheceu e eu comecei a conversar com ela. Eu já vi que era diferente, que ela não tinha negócio de ficar. Eu falei, opa, que o negócio é diferente. A mulher é diferente. Me chamou a atenção. Me chamou a atenção. E aí, tudo bem, conversei, mas normal. No outro dia eu fui assistir Bruno e Marrone. Isso, um futuro. E ela foi assistir, eu não lembro qual que era agora, a Damares. Isso. E aí, no meio desse povo todinho, nós nos encontramos de novo sem ter combinado nada. Era impossível, porque no meio de 70 mil pessoas, sem encontrar a pessoa de novo que você nunca viu, é porque Deus tinha um projeto nisso. E nós nos encontramos, aí eu comecei a pegar o telefone e ir atrás. Eu tinha uma bizinha. Eu ia lá, chegava na... Não, hoje tem culto disso. Eu falei, meu Deus, é culto disso, é culto daquilo, é culto de estudo, culto de doutrina, culto da libertação. Meu Deus, é culto e culto e culto. Escola dominical e culto e toma-lhe culto. E ela morava perto da igreja, eu ia com a moto do lado dela, e ela ia indo. E ela entrava. Porque quando a mulher é diferente, você fica atrás. Você fica. Aí eu ficava na porta da igreja e ela lá dentro, assistindo o culto. Quando acabava o culto, aí eu ia. Ela falando, a gente vai fazer um lanchinho para casa, nem beijinho. Eu falei, meu Deus, tá difícil demais. E ela ali na sabedoria dela, até que um dia eu falei assim, rapaz, eu já vim até na porta mesmo, vou entrar para esse culto. Pelo menos eu entro lá. E um senhorzinho que ficava sempre na portaria, já até faleceu ele. Lá em Goiânia, isso, ele falou assim, um dia o senhor vai pregar você vai pregar nesse altar. Eu falei, ô tiozinho, acho que a idade está fazendo mal. Eu sou católico apostólico romano. Que é assim, né? Quando a gente é idólatra, é com força. Tem que enfatizar, apostólico romano. E aí, eu entrei no culto, e tinha uma moça que tinha uma voz muito enjoada. Todo fim de culto ela começava, quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu falei, Falava, eu não aguento, por que vocês deixam essa menina pegar o microfone, gente? Falava para minha então namorada, quase namorada, que nem namorada era. Mas um dia essa vozinha estridente falou assim, quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu não vi, eu sei agora que foi o Espírito Santo que me tirou da cadeira. E me levou, quando eu vi, eu estava com o microfone falando assim, eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A atitude da minha, então, quase namorada, gerou fruto para Deus. E hoje eu sou um pastor. Porque ela foi diferente das outras. Ela gerou frutos para Deus. E ela não é de ficar falando, ela não é de ficar pregando, ela é na dela. Mas ela fala, todo fruto seu entra também na minha conta. Porque fui eu que ganhei você. Ou seja, o que você está fazendo? Estou te contando isso para você entender o que você está fazendo. Porque tem muito crente figueira. Como é que é o crente figueira, pastor? Está na beira do caminho, vai ao culto, canta, dança, bate palma. Mas se você chegar perto e balançar os galhos, não achará nada. Receberam chuvas de bênção, orvalhos de graça, mas tudo foi usado em proveito próprio. O crente figueira, é igual essa figueira está na beira do caminho, mas não está fazendo diferença, só quer para ela, só no tempo dela. E chegou na hora da gente entrar no Kairos, no tempo de Deus, na direção de Deus, para cumprir o ir de pregar o evangelho por toda a Judéia, Samaria e os confins da terra.
Chegou a hora da gente fazer diferença nessa terra, de nós perseverarmos, de nós fazermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazermos nessa terra. Sabe? Thomas Edison, a gente está aqui, Thomas Edison inventou a lâmpada. Mas antes disso, teve 1000 invenções que não deram certo, mas ele perseverou e foi até o fim. Graham Bell inventou do telefone e foi a mesma coisa. Então eu te chamo a perseverar no Senhor Jesus. A tua casa será salva. Crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. O seu colega de trabalho, a sua classe na sala de aula, na faculdade, eles serão tomados pela glória de Deus, porque lá dentro tem uma figueira que dá frutos a todo tempo. Não importa o que aconteça, você tem que dar fruto. Quando eu preguei sobre o culto do tomate, eu piquei o tomate assim, redondinho, piquei ele assim, peguei ele em 4 pedaços igual vinagrete e falei que o tomate, não importa o jeito que ele é picado, o gosto continua sendo o mesmo. Não importa a situação que você está vivendo, o seu gosto tem que ser o mesmo para Jesus. Você é cheio do Espírito Santo. Existe um Deus agindo na sua vida que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi escolhido. Você foi chamado. Tem um homem que eu gosto muito dele. John Wesley. Quem conhece John Wesley? John Benjamin Wesley. Um homem, um dos grandes avivalistas do século XVIII. John Wesley, ele era da igreja anglicana. E ele se revoltou porque o rei queria casar com outra mulher. E ele não aceitava aquilo. Ele se revoltou e a igreja anglicana não o aceitou mais. Ele não tinha mais espaço, não tinha púlpito, não tinha igreja. Sabe para onde que ele foi pregar? No cemitério. Em cima do caixão do pai dele. Ele falou, aqui eu prego, isso que eu comprei e paguei. Meu irmão, quando você quer ser uma figueira que dá fruto, não importa o lugar, você faz diferença. Não importa as circunstâncias. Você vai mover os céus ao seu favor e a glória de Deus vai descer e você vai fazer diferença. As pessoas vão olhar para você, né? Quem não sabe vai dizer, irmão, aquela pessoa tem uma áurea. Não é áurea. A gente é cheio do Espírito Santo de Deus. Nós somos santuário dele. Nós somos templo do Espírito Santo. As pessoas têm que olhar para nós e serem impactadas pela glória de Deus. Pela Shekinah de Deus. Então, o crente figueira é esse, ele está na beira do caminho, ele participa de tudo. Mas não acontece nada. Interessante isso, participa de tudo, mas não acontece nada. Está acontecendo alguma coisa na sua vida, meu irmão? Deixa pelo menos o povo falar mal. O povo fala mal porque eu vou de caixão na igreja. Mas eu sei o que Deus falou comigo. Uns me criticam porque eu visto de super-homem, mas eu sei o que Deus falou para mim. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu me importo com aquilo que o meu Deus pensa de mim. Ele que me chamou, ele que me delegou essa missão, essa função. E família agora não é só adolescente que vai no culto, mas não, pastor. É a igreja todinha. É velhinha, é senhora, é todo mundo. Porque quando adolescente... Porque filho não quer ir aonde... E pai não quer ir onde o filho está indo. Vamos lá ver o que está acontecendo. Eu te chamo a uma vida frutífera para o Senhor. Hoje o Senhor está te trazendo uma palavra para você ser diferente. Sabe? Segundo ponto, são 4 pontinhos. Firme as suas raízes junto às águas. Diga assim, folha verde, mais fruto maduro, igual sucesso. Folha verde mais fruto maduro, igual sucesso. Abre lá Salmos 1 para você ver lá o que diz. 1:3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Pois será como árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação. Ô irmão, você mexeu e me atrapalhou. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prosperará. Meu irmão, existem águas que correm do trono, águas vivas, águas que curam, águas que limpam, águas que restauram, águas que renovam. Se você estiver firmado nessas águas, única planta
lá no Nordeste, no semiárido nordestino, que consegue se manter firme, você sabe qual que é? Cacto. Por quê? Porque a raiz dele é a raiz mais profunda. Jesus está te chamando a ter uma raiz profunda com ele. Firmado na rocha, firmado na palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas vai ter luta, meu irmão. Vai ter dificuldade. Mas disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Mas ele falou antes disso que eu falei para você, ele falou assim para o seu discípulo Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque haverá tempo que não suportarão a sã doutrina e cercar-se-ão de falsos mestres, segundo as suas próprias cobiças. Não é assim que está o mundo? Mas você é um soldado de Cristo e você vai combater o bom combate. Porque a alegria do Senhor é mais entusiasmo. A alegria do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, meu irmão. Você com Jesus é maioria em qualquer circunstância. Amém? Terceiro ponto, firme a sua raiz da devoção. Devoção é paixão no lugar certo. Precisamos de paixão espiritual. Devoção requer tempo. Irmãos, hoje nós vivemos na cultura do quê? Do fast food. Eu trabalhei já numa loja de fast food. É tudo muito rápido. Chega ali, tem aquele pessoal do atendimento e fala comando, ok, obrigado. Peito de frango bem passado. E vai correndo e já vem. É coisa muito rápida. Em 5 minutos o prato está pronto. Eu trabalhei na Bon Grillet, uma rede francesa. Fui gerente lá. Rapidinho o prato fica pronto. E hoje a gente vive a cultura do fast food. A gente não para orar com a família. Eu tenho meu filho, o Jonatas, vai fazer 2 anos. E às vezes a gente chega do trabalho correndo, a minha esposa trabalhando e eu trabalhando, e a gente chega na mesa para comer e vai colocando a comida no prato, ele bate a mão na mesa. Olá, vamos olá. Olá. Olá, papai. Ele olha para mim. Olá, papai. E bora, filho, vamos olá então. Aí ele fecha o olhinho, ensina a criança no caminho que deve andar, que quando adulto não se desviará. Plantando. Você tem que dar fruto em casa. Eu também não posso ser um profeta lá fora e a minha casa toda bagunçada. Eu tenho que fazer diferença na minha casa. A minha esposa tem que acordar todo dia e falou assim: eu casei com o melhor homem dessa terra. Que homem lindo. A minha fala isso. Eu acho. Você tem que ser diferente. Né? Você tem que ser diferente. Então firme a sua raiz da devoção. Vamos gastar tempo com oração, irmão. Vamos gastar tempo com jejum, vamos jejuar. Sabe, vamos. Tem caça de demônios que só sai com jejum e oração. Não adianta. Os discípulos não estavam preparados para aquela missão do lunático, por isso que não expulsaram. Nós precisamos ter tempo de devoção, de oração, de entrega, de leitura bíblica. Nós precisamos disso. Devoção. Nós não podemos viver, não podemos ser o crente fast food. Lê aqui, obrigado. E aproximando alguns fariseus experimentaram. Obrigado, Senhor, por essa noite. Amém. Devoção, tempo, entusiasmo, vontade de fazer o melhor para Deus. O Senhor espera isso de nós, uma dedicação maior. Entusiasmo. Tem que ser entusiasmo. As pessoas, muitos me criticam, que eu muitas vezes sou mais entusiasmado com as coisas de Deus do que com qualquer outra coisa. Me chama para fazer alguma coisa para Deus, para a igreja, eu sou primeiro, eu me prontifico, eu gosto, porque esse é o meu chamado. Você tem que entender qual é o seu chamado. Deus te colocou um dom aí, alguma coisa você tem que fazer. Alguma incumbência o Senhor te deu ainda no ventre da sua mãe. E você precisa gerar fruto, figueira. Fala para quem está do seu lado: ô figueira, gera fruto. Gera fruto, figueira. Gera fruto. 4º ponto.
E último, diga graças a Deus. Firme a raiz dos seus valores. Diga assim, firme a raiz de seus valores. Valores explicam o que fazemos, como fazemos, por que fazemos, a pressa ou a demora do que fazemos, o interesse e a dedicação utilizados. Os seus valores explicam os seus interesses em certas coisas. Tem gente que faz tudo correndo para chegar, para assistir a novela. Faz tudo correndo para assistir. Eu sei que aqui ninguém faz isso. Mas o Big Brother. Eu não acredito. Tem gente que sai correndo para assistir o meu time. Agora tudo vai fechar, tudo vai parar por causa da Copa do Mundo, porque a seleção, porque a Copa é no Brasil. Muitas vezes nós nos entusiasmamos tanto com o gol do Brasil, mas não temos o mesmo entusiasmo para dizer aleluia, glória a Deus, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, único digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Nós entusiasmamos muito mais com o gol do nosso time do que com Jesus, do que com a palavra, do que com a adoração. O Senhor nos chama para sermos crentes frutíferos a todo tempo. O Senhor nos chama, o Senhor nos convoca a isso. Os valores, os meus valores explicam como que eu ajo. Por que eu faço assim? Por que eu faço assim? São os meus valores. Eu tenho vontade de ir correndo. Eu gosto todo dia de comer na mesa. Com a minha esposa e com os meus filhos. Eu faço questão disso. É coisa que eu valorizo a mesa. Nós estarmos ali todos juntos. Ela não está aqui hoje porque eu tive que trazer uma gauchada que toca aí. Aí ocuparam o lugarzinho dela e dos meus filhos no carro. Você entendeu? Mas eu gosto que ela ande comigo. Eu valorizo a minha esposa. Porque eu sei quem eu era. Eu sei de onde que a minha esposa me tirou. Eu valorizo ela. Eu valorizo estar com ela todo o tempo. Eu valorizo sentar no sofá e colocar um filminho para a gente assistir. Eu valorizo. São valores que você tem que ter. Agora tem homem não que ele retarda a volta para casa para não querer ver a patroa. O Senhor está querendo mudar isso, meu irmão. O Senhor está querendo mudar isso na sua vida. A minha família é um presente de Deus. O Senhor me deu e eu vou cuidar dela. E dos meus meninos. Sabe? Valorizamos mesmo tantas coisas que talvez geram recursos financeiros. Mas não valorizamos o sol que todo dia nasce para nós. Obrigado, Senhor, por esse sol. Obrigado por esse pôr do sol lindo, Senhor. Sabe, nós temos que valorizar. E muitas vezes nós valorizamos só aquilo que dá retorno para nós. Se não der retorno, eu não valorizo. O Senhor hoje te chama para dizer que Ele já pagou o maior preço na cruz. Ele espera retorno de você. Tem uma música, eu sei que foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço. O sangue de um justo, de um inocente por nós, injustos e pecadores. Mas Ele fez isso. E o sangue dele nos lava, nos purifica, nos renova para um novo tempo na presença dele. O Espírito Santo hoje nos convoca a sermos figueiras frutíferas no Senhor. Quando as pessoas olharem para nós, vão ver frutos no Senhor. Amém? Quem quer entrar nesse tempo de frutificar para Deus? Faça um propósito. Pensa agora naquele colega lá da escola, aquele colega da faculdade, aquele do trabalho, aquele lá, aquele. O mais chato, igual a menina da fala chata. É esse aí que Jesus quer que você evangelize. Aquele que você não vai com a cara, é esse aí que Jesus quer que você goste dele. Que você ame ele. É esse. É fruto. Hoje chegou um moço para mim. Lá na loja, a gente tem uma pequena loja, e ele foi lá e falou para o colega dele que foi fazer um negócio conosco. Sabe por que eu sou crente? Por causa desse cara aí. Eu trabalhava na Ford, na Desbravo, de vendedor, e ele era vendedor na mesa ao lado. E toda a oportunidade que eu tinha, eu falava de Jesus. Para ele fumava. E um dia ele estava separando da esposa. Eu coloquei ele dentro de um Fusion. Fomos logo com um Fusion, né? Liguei o carro dentro do salão de venda e fiquei 40 minutos evangelizando ele. O dia que ele parou de fumar, ele me comunicou. Ele não está na mesma igreja que eu, isso não importa. Para mim não importa a placa. Eu entendo que placas Jesus usa como estratégia, mas todo mundo vai para o mesmo céu.
Sabe o que acontece? O dia que ele parou de fumar, ele me contou, foi me comunicar. O dia que ele foi batizado, eu chego lá todo alegre. Uma alegria tão grande, ele falou assim, tem 2 anos que eu não traio a minha esposa. Porque para ele isso era normal, gente. Tem tanta gente que faz isso com tanta normalidade, mas ele está entendendo que ele está matando a carne, ele está sendo um homem fiel, ele parou de fumar. E eu glorifico a Deus porque ele ficava sentado do meu lado. E a gente desentendia por causa disso. Mas hoje ele entendeu que existe um Deus que tinha um projeto na vida dele. Existe um Deus que tem um projeto na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. E você será instrumento dele para alcançá-los em nome de Jesus. Te convido a ficar em pé agora. Eu acho que os campeiros poderiam... Ah, o senhor vai dar o aviso. Então tá bom. Eu também já estou me atravessando na programação da igreja, né? Mas vamos orar a Deus. Eu quero que você ore a Deus e comece a pensar, Senhor, será que eu estou dando frutos? Será que eu estou firmado nas raízes junto às águas do Senhor? Será que eu estou tendo aquela devoção ao Senhor, aquela paixão pelo reino do Espírito, pelas coisas de Deus, pelas atividades da igreja? Será que eu estou tendo isso? Será que eu estou me envolvendo verdadeiramente com isso? Será que eu estou fazendo isso? Comece a pensar nisso agora. Comece a chamar a presença de Deus, a glória de Deus. Comece a pensar naquele colega de trabalho, aquele familiar seu que precisa de Jesus. O Senhor vai te colocar desafios na sua vida. Antes de orar, eu quero contar um último testemunho, pastor, que eu lembrei agora, o Espírito Santo me lembrou, e talvez é porque ele quer ministrar na sua vida. Quando eu cheguei na Igreja Internacional da Renovação, eu já estudando em seminário, já era pastor lá em Goiânia. O apóstolo Sérgio Paulo me ligou e falou assim, eu tenho uma missão para você. E eu cheguei todo com o peito estufado. Eu queria que você fosse cuidar do estacionamento da igreja. Mas eu entendi que eu precisava começar lá fora para chegar aqui. Eu fui cuidar do estacionamento da igreja. Durante 1 ano eu não conseguia ajudante. Todo mundo ajudava 1 vez, 2 vezes, desistia. Lá são 2 cultos. Eu chegava às 4 da tarde e saía às 11 horas da noite. A hora que o último carro saía, eu ia embora. Mas eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. E eu estou aqui hoje porque um dia eu aceitei o desafio de dar frutos no estacionamento. O irmão me xingava e batia a porta e gritava. Os irmãos crentinhos educados que tem lá. É, só lá. Eu sei que aqui não tem. Você não manda aqui não, você não é guarda de trânsito não. Falei, Senhor, trata de mim porque eu sou sanguíneo, hemorrágico. Segura, Senhor. Estou começando aqui, não posso dar mau testemunho. Sabia que foi tratamento para mim? Mansidão, longanimidade, domínio próprio. Talvez se você quiser, vai para o estacionamento. Tá? Eu fiquei 1 ano, meu irmão. E hoje eu estou aqui. E estou pregando para todo lado, mas eu aceitei o desafio. Aceite o desafio do Senhor. Aceite o desafio para dar frutos. Senhor Deus, estou aqui, Pai, no meio do povo do Senhor. E o Senhor nos chama hoje, nos convoca a dar frutos para o reino do Espírito. O Senhor nos chama a oferecer a Ti, ó Deus, uma vida frutífera. Uma vida que faça diferença, Pai amado. Uma vida, Deus, que venha mover, Pai, corações. Venha mover vidas a conhecê-lo como Senhor e Salvador, Pai. Nós temos um chamado. Nós temos uma missão, Senhor Deus. Tem como sair um tututu aí? Eu chamo, Senhor Deus. Ministra em cada coração, Pai. Toca, Senhor Deus. Eu sei que são tantas lutas, papai. Muitas vezes nós chegamos na casa do Senhor desgastados, cansados, com tantas lutas, com tantos problemas, seja familiar, seja no trabalho. Mas eu sei, Pai, que hoje o Senhor está neste lugar. Hoje o Senhor tem um propósito de mudar a história. Hoje o Senhor quer virar uma chave. Hoje o Senhor quer colocar um novo tempo, porque as coisas velhas se passaram e hoje tudo se faz novo para a glória do Senhor. Isaías 55:6 fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje o Senhor te chama a invocá-lo a todo tempo, porque Ele está perto. O apóstolo Paulo fala, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação
salvação em Cristo Jesus. O Senhor te chama para prosseguir para o seu alvo, para o seu prêmio da soberana vocação. O Senhor te chama para o seu alvo. O Senhor hoje te convoca para um novo tempo em Cristo Jesus, igreja. Eu sei que o Senhor não trouxe essa palavra em vão. Tem algo que Ele quer trabalhar, que Ele quer selar. E você, eu sei que você está entendendo. Eu sei que você entendeu que você precisa frutificar mais para o Senhor. Que talvez você pode diminuir a academia de 1 hora para 40 minutos e deixar esses 20 minutos para Ele. 90 minutos de futebol é muito. Talvez você está precisando deixar o WhatsApp, o Facebook, está tomando muito seu tempo. Você está se devotando mais a Facebook, a WhatsApp, esquecendo da palavra de Deus, esquecendo de um momento de oração. Hoje o Senhor te chama, Ele te fala que Ele é em primeiro lugar. Buscar em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor te chama a buscá-lo, Ele, intensamente, incessantemente. A tempo, a fora de tempo, você deve estar na presença do Messias, do Rei dos Reis. Senhor Deus, ministra em cada coração. E que cada um entenda, Pai, que o Senhor quer levá-los a frutificar nessa terra. Que você seja cheio da glória de Deus, cheio de unção de Deus, cheio de graça, cheio de alegria. E onde você passar, você vai frutificar para o reino. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus. Um beijo no coração. Deus abençoe.